Olá, alunos do terceiro da segunda etapa. Hoje, esse vídeo, nós vamos estar fazendo as correções dos exercícios propostos na aula de ontem. Era sobre equações das balanças e não deixe exercícios sem corrigir no seu caderno. Faça as correções. O tema, objeto de conhecimento, é equações. As habilidades essenciais: associar as equações à ideia de uma balança em equilíbrio, escrever uma equação que represente uma situação-problema e resolver equações. O primeiro exercício proposto de ontem era esse daqui. Qual o valor de x que satisfaz a balança ao lado? Nós temos uma balança em equilíbrio. De um lado nós temos 2x, ou melhor, x mais 2, e do outro lado nós temos igual a 5, ou seja, a balança está equilibrada. Então, o peso que tem no primeiro prato equivale ao peso que está no segundo prato. O que nós temos no primeiro prato? 2x mais 2, que é igual ao segundo prato, ou seja, que é igual a 5. Como nós resolvemos essa equação? Observe que essa equação aqui é a equação que representa essa situação-problema. De um lado nós temos x mais 2, do outro a gente tem 5. Então, essa é a equação que representa a situação-problema. Para a gente resolver uma equação do primeiro grau, lembre que a gente tem que deixar letras de um lado, números do outro. Então, aqui nós temos o sinal da igualdade. Vamos deixar do lado esquerdo as letras e vamos deixar os números do lado direito. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, aquele que estiver do lado errado, vamos trocar o lado e lembrar que temos que trocar o sinal. Então, olha só, do lado esquerdo são as letras. Eu tenho a letra X, que já está do lado certo. Do segundo lado, ou do lado direito, os números. Eu já tenho o número 5, que está do lado certo. O único que está errado aqui é o número 2. Ele deveria estar do segundo lado, e ele está do primeiro. Como ele é positivo, nós vamos levar ele para o outro lado, negativo. Então, nós vamos conservar o x, não tem mais letras, já posso pôr o sinal de igualdade. Vamos conservar o 5, e o único que estava do lado errado, que é o 2, positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, olha só, nós temos que x é igual a 5 menos 2. Não temos resolução do primeiro lado, apenas conservar o x. E aqui nós vamos ter uma igualdade. 5 menos 2 é igual a 3. Então, o valor do x para satisfazer essa equação é igual a 3. Se o x vale 3, 3 mais 2 dá 5, que é igual a 5. Então, o valor que a gente substitui aqui e a balança permanece equilibrada é x igual a 3. Segunda questão. Qual o valor do x que satisfaça a balança ao lado? Então, você tem essa balança, ela está equilibrada, ou seja, o peso do primeiro prato equivale ao peso do segundo prato. Então, vamos escrever uma equação que representa essa situação. O que a gente tem do primeiro lado? X menos 3. Então, tá aqui, ó, x menos 3. Isso é igual ao peso do outro lado, ou seja, é igual a 8. Então, tá aqui nossa equação que satisfaz a balança ao lado. Qual é o peso de x, então, que, subtraído 3, vai resultar 8? Que número que a gente subtrai 3 e sobra 8? Vamos resolver essa equação. Letras para o lado esquerdo, números para o lado direito. A letra x está do lado certo, está antes da igualdade. Esse número 8 está do lado certo, número depois da igualdade. O único que está errado é esse 3 negativo. Como ele é negativo, nós vamos levar ele para o outro lado positivo. Então, vamos conservar o x, conservar o igual, porque não tem mais letras, conserva o número 8, e o 3 que está do lado errado, negativo, vai para o outro lado positivo. Não temos cálculos para estar efetuando do primeiro lado, então vou repetir o x. E do outro lado a gente já tem uma operação, 8 mais 3, que é igual a 11. Então, quando o x for 11, satisfaz essa igualdade aqui, a balança continua equilibrada.
Se o x é 11, 11 menos 3 vai dar 8. 8 de um lado, 8 do outro lado. Então, a balança permanece equilibrada. Vamos para o próximo. Qual o peso de cada bolinha amarela? Então, vamos considerar que cada uma dessas 4 bolinhas que estão aqui tenham pesos iguais. Como que nós vamos, então, resolver essa situação? Vamos montar uma equação que represente essa situação. Quantas bolinhas amarelas nós temos do primeiro lado? Nós temos 3 bolinhas amarelas. Coloquei o B. B de bolinha. Então, pode ser qualquer letra que você quiser. Pode usar o X, Y, W. A letra não vai influenciar na nossa resposta. Então, do lado de cá eu tenho 3 bolinhas, mais um peso de 25. Então, olha só, 3 bolinhas mais 25. A balança está equilibrada, olha só. Então, quer dizer que o primeiro lado, ele é igual ao segundo lado. O que que eu tenho do outro lado? Eu tenho uma bolinha mais 75. Então, olha só, uma bolinha mais 75. Essa é a nossa equação, que representa essa situação problema. 3 bolinhas mais 25 é igual a uma bolinha mais 75. Então, olha só, eu tenho letra do primeiro lado, letra do segundo. Número do primeiro, número do segundo lado. O que eu tenho que fazer? Separar. Tenho que colocar termos semelhantes junto com termos semelhantes. Como do primeiro lado vai ficar as letras, então essa letra aqui está do lado errado. Se ela não tem sinal, a gente entende que ela é positiva. Então, ela vai vir para o lado de cá, negativo. Eu tenho o número 25 do primeiro lado, 25 positivo. Eu olho o sinal na frente dele. Como ele está do lado errado, eu vou levar ele para o outro lado e trocar o sinal para negativo. Então, vamos lá. Vou conservar o 3B, porque ele está do lado certo. E o B que está aqui, ó, do segundo lado, tinha que estar do primeiro lado, eu vou trocar o sinal dele, vai vir menos B. Vou colocar o sinal de igual, porque não tem mais letras. Vou repetir o 75, porque está do lado certo. Observe que eu não coloquei sinal, por quê? Porque ele é positivo, então não preciso pôr sinal. E o 25 está do lado errado, positivo, eu vou levar para o outro lado, negativo. Agora eu tenho cálculos dos dois lados da igualdade. 3B menos 1B, 3 menos 1, 2B, que é igual a 75 menos 25, 50. O que eu vou fazer para resolver isso aqui agora? Eu tenho o valor de 2 bolas. Eu não quero o valor de 2, eu quero o valor de 1. Então, esse número 2 que está multiplicando, eu vou passar ele ao contrário, dividindo. Então, eu vou colocar B é igual a 50 dividido pelo 2. O número que está aqui, ó, multiplicando, eu vou trazer ele dividindo. Então, sempre que eu tiver um número acompanhando da letra, no finalzinho eu vou passar ele dividindo. 50 dividido para 2. Metade de 50 é igual a 25. Então, cada uma dessas bolas, considerando que elas têm pesos iguais, cada uma vai ser equivalente a 25 unidades de peso. Quarta questão. Para a gente escrever uma expressão, né, uma equação que vai retratar a nossa situação problema. O que eu tenho de um lado? Eu tenho 2 pesos x mais 5 quilos, que equivale, que é igual, está balanceado, ó, igual a 13 quilos. Então, vamos lá. Quantos pesos x eu tenho? 2 pesos x. Então, eu tenho 2x mais 5, que é igual, está balanceado, né? Que é igual a 13. Igual a 13. Então, está aqui nossa situação. 2 pesos x mais 5 é igual ao segundo lado, 13. Como a gente resolve uma equação? Letras para um lado, número para o outro, mudou a letra, mudou o sinal. Letra do lado esquerdo, antes do igual. Números do lado direito, depois do igual. 2x está do lado certo? Sim.
O 5 está do lado certo? Não, o número tem que estar do outro lado. Então, se ele é positivo, vai negativo. 13 está do lado certo? Sim. Então, é só o número 5 que a gente vai mudar de lado. Levar para o outro, trocando de sinal. Vou conservar o 2x, o igual, 13. E o 5 que está errado, positivo, vai para o lado dele certinho, negativo. Não temos operações do primeiro lado. Vamos repetir. Quantos que vai dar 13 menos 5? 13 menos 5, 8. Então, observe que aqui a gente tem o valor de 2x. Eu não quero o valor de 2, eu quero o valor de 1x. Eu quero saber qual é o valor de cada peso x que está aqui na balança. Então, olha só, vou pegar o 2 que está multiplicando e a gente vai passar ele dividindo. Então, vou trazer ele aqui de cima, dividindo para baixo. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 2. O número que estiver multiplicando, eu passo dividindo. 8 dividido por 2 é 4. Então, cada um desses pesos x equivale a 4 quilogramas. Olha só, 4 mais 4 é 8, 8 com 5 é 13. 13 equivale a 13 quilos. Próxima, penúltima. Qual é o valor de cada peso x? Então, vamos primeiro escrever nossa equaçãozinha. Quantos pesos x eu tenho aqui? 2 pesos x. E esses 2 pesos x é igual a 100. 2 pesos x é igual a 100. Aqui está a nossa equação. Como resolver a equação agora? Letras para o lado direito, esquerdo, e números para o lado direito. Nossa letra x já está do lado certo, nosso número 100 está do lado certo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o 2 que está multiplicando e vou passar ele dividindo. Então, nosso x vai ser igual a 100 dividido, vou trazer lá de cima e pôr aqui embaixo. Então, o que tem multiplicando, o inverso é dividindo. 100 dividido para 2. Metade de 100 é 50. Cada um desses dois pesos pesa 50 gramas. As duas juntas, 100 gramas. E vamos para a última agora. Qual o valor de cada x? Que nós temos 1, 2, 3 pesos x do primeiro lado. Então, 3x. A balança está equilibrada. Então, 3 pesos x é igual a 1 peso x mais 8. Então, 3 pesos x de um lado é igual a 1 peso x mais 8. Como resolver essa equação? Essa equação aí, como a gente observa, representa a nossa situação-problema. Então, letras do lado esquerdo, números do lado direito. O 3x está do lado certo, esse x está do lado errado. Quando não tem sinal é positivo, então a gente vai pegar ele e trazer para cá negativo. E o 8 está do lado certo. Então, vou repetir o 3x. Esse x que está do lado errado, eu vou mudar o sinal dele para o outro lado, igual a 8. Tem uma operação do primeiro lado. Quando não tem número, está oculto 1. 3 menos 1, 2x, que é igual a 8. O que a gente faz com esse 2 que está multiplicando aqui? A gente vai passar ele dividindo. Bem, então ele que está em cima vai para baixo. Então, o nosso x vai ser igual a 8 dividido por 2. 8 dividido para 2 é 4. Então, essa daí é a resolução da nossa sexta questão. Eram apenas essas 6 questões propostas para ontem. Vocês analisam aí, façam as correções e qualquer dúvida, me procurem.